Oi, gente, vocês estão bem? Eu sou a Preta e tá no ar mais um episódio do nosso podcast. Que isso, novinha? No episódio de hoje, eu quero começar com uma pergunta incômoda. Você sabe mesmo o que é autoestima? A maioria das mulheres ainda associa autoestima à aparência. Mas autoestima não tem a ver com maquiagem, corpo ou elogio. Tem a ver com estrutura, com o modo como a gente se enxerga e sobrevive, mesmo quando ninguém reconhece nada em nós. Eu andei lendo umas definições por aí e confesso, algumas me incomodaram. Hoje, a gente vai conversar sobre isso. Vamos falar de silêncio, de infância, de espelho e de tudo aquilo que ainda sustenta ou destrói a forma como uma mulher se sente no mundo. Então entra, tamo em casa. Oi, gente! Hoje no nosso episódio a gente vai falar sobre saúde. Saúde de uma maneira diferente. Saúde mental. E para falar sobre saúde, esse papo vai ser feito com a psicóloga Lisandra Martins. Seja bem-vinda, Lisandra. Muito obrigada. Obrigada por ter aceito o meu convite. E, por favor, apresente-se. Então, como ela bem disse, eu me chamo Lisandra Martins, tenho 30 anos, sou casada, tenho 2 meninos, atuo aí na psicologia, tenho especialização na área de terapia cognitiva, então eu atuo na clínica, trabalho também com supervisão para psicólogos recém-formados e atualmente também estou fazendo um trabalho na assistência social de Volta Redonda. E por isso, gente, ela vai estar também na nossa revista, mas eu vou falar sobre a revista num outro momento. Que aqui a gente trabalha com gente braba. Lisandra, nosso episódio é sobre saúde, mas a gente vai falar um pouquinho de autoestima feminina. Ótimo. Começando a falar de autoestima feminina e depois a gente vai desenvolvendo o assunto. Fique à vontade em me corrigir por qualquer termo que eu use. Você é especialista de plantão. Eu não sei nada de psicologia. Eu acho até que em alguns momentos o pessoal romantiza muito, uma coisa que é muito sério. Faz piadinha com terapia, com algumas coisas, e a gente vai falar sobre isso. E eu quero saber de você o seguinte: quando a gente fala de autoestima, a gente está falando de quê? O que é autoestima? Porque muita gente pensa em autoestima quanto uma questão de cuidado para fora. Sim, sim. Né? Então, eu faço minha skincare, eu cuido do meu cabelo, faço as minhas unhas e a minha autoestima é elevada. E a gente vê muita gente com autoestima elevada dos padrões aí e morta por dentro, sofrida por dentro. Então, Sim. O que é autoestima? A autoestima é algo muito complexo, mas que pode ser resumido numa simples frase: percepção de si. É a forma que eu me percebo, é a forma que eu me vejo, é a forma que... É o que eu penso sobre mim, no sentido de o que eu mereço, o que eu não mereço, o que eu deveria, o que eu não deveria. Enfim, sabe essa conversa interna que nós temos com nós mesmos? Então, assim, uma pessoa que tem essa conversa no dia a dia, tipo, nossa, como você foi burra, por que você fez isso dessa Conversa forma? no espelho ali. Sabe, assim, Uhum. às vezes no dia a dia mesmo acontece alguma coisa, e aí essa pessoa, a gente logo percebe que tem uma autoestima que precisa ser trabalhada, uma autoestima mais abalada, sabe? Uma fala de autocobrança, uma fala de julgamento, sabe? Consigo mesmo. Uma pessoa que tem uma autoestima que já está sendo trabalhada, mais elaborada, ela vai olhar para si quando ela cometer um erro e vai falar: tudo bem, não foi dessa vez, mas vamos tentar. Você consegue, vamos devagar. Então é muito essa percepção, é a forma que eu me trato, é a forma que eu conduzo as pessoas a me tratarem, a me enxergarem, enfim. Então, quando eu me trato, quando eu me puno, né? Sim. Você citou aí, sou burra, e a mulher faz muito isso. Sim. Isso significa que eu não tenho uma autoestima trabalhada, vamos dizer assim. Porque às vezes a gente fala, você tem autoestima elevada ou não tem autoestima elevada? Então, autoestima é uma questão de trabalho. A autoestima, na verdade, ela é construída a partir das nossas vivências, sabe? O marco principal, assim, do desenvolvimento da autoestima é aquela fase da adolescência, que é a fase onde a gente começa a buscar identidade, identificação. E aqui eu estava exposta, aqui eu estou exposta na minha fase de adolescência,
sabe? Muito comum a questão da comparação, então isso prejudica muito, que a pessoa vai crescendo e desenvolve um complexo de inferioridade. Enfim, a autoestima ela é desenvolvida a partir das minhas vivências. O que eu ouço sobre mim? E geralmente isso começa na adolescência. Sim, é saindo ali da fase da infância, onde eu tenho essa identificação total nos meus pais, nos meus responsáveis. Eles vêm, né, desde o meu nascimento dizendo aquilo que eu sou. Então, o pai e a mãe que falam, nossa, meu filho, você é muito inteligente. Enquanto tem um pai e uma mãe que fala, nossa, eu não queria essa criança, tá atrapalhando a minha vida, eu tô cansada, eu tô exausta. Então, eu já tô, de certa forma, dizendo, eu não quero você. Qual é a mensagem que vai crescer comigo? Eu não sou necessária, eu preciso fazer coisas para agradar, eu não posso dizer não. E isso nada mais é do que uma autoestima baixa. Entendi. E essa forma, à medida que isso se estabelece na adolescência, isso impacta o resto da vida da pessoa, ou seja, a vida adulta é impactada diretamente quando a gente não tem autoestima? Com certeza. Não, quando a gente não tem autoestima, não. Desculpa. O diretor apareceu ali, ele me desconcentra. A forma que a gente trata nossos filhos, e aqui eu posso falar que eu tenho uma filha adulta e um filho pequeno, ele impacta na autoestima do adulto. Ou seja, eu trato o meu filho adolescente dessa maneira. Cara, você é um cara maravilhoso. Cara, que legal, você é inteligente. Ou você, só faz merda. Isso impacta no crescimento desse ser humano? Sim, porque diz sobre quem ele é. Bom, a minha mãe diz que eu sou inteligente, mas os meus amigos também dizem que eu sou um cara legal, que eu sou inteligente. Mas eu não me sinto tão bom assim, veja bem. Aí eu vou crescendo. E aí eu começo a perceber, como eu tive um estímulo positivo, por mais que eu tenha uma timidez, uma autoestima mais baixa ali, que não foi algo que foi tão jogado pra cima de mim, você é ruim. Não, eu ouvi que eu era bom, eu ouvi que eu era capaz, mas eu tenho timidez, sabe? Essa timidez é algo no sentido de eu preciso evoluir. Eu não necessariamente essa pessoa vai ter uma autoestima baixa. A pessoa tímida não significa... Você entende? Então, assim, por que é tão complexa a questão da psicologia, do desenvolvimento pessoal? Por quê? São as vivências. Então, tem a minha vivência profissional, tem a minha vivência na escola, minha vivência familiar, obviamente é a principal, porque foi onde começou a minha vida. Onde eu me entendo por gente. É a base de tudo. Eu já ia perguntar, a base... A gente tem na minha família um jargão que a gente fala assim, a base é forte. E não é jargão, é importante isso, né? A base é forte mesmo, tanto positiva quanto a base negativa. Ela é forte mesmo, sabe? Então, assim, com certeza, ela vai dizer sobre como eu vou ver o mundo, o meu senso de capacidade, sabe? Na hora que eu chego numa entrevista de emprego, né? Geralmente quem tem uma autoestima baixa vai pensar, tem um monte de gente melhor do que eu, deixa isso pra lá. Nem tento. Sabe? Aí quando a gente leva isso, por exemplo, pra vida amorosa, mas é assim mesmo que as coisas são. Todo mundo fala que homem não presta ou que mulher não presta. Todo mundo fala que é difícil mesmo, então é melhor aceitar do que eu ficar sozinha. Você entende? Aí você aceita qualquer coisa. Autoestima baixa, entende? Tá. E aí, olha que interessante. A minha autoestima sendo baixa, eu não desenvolvo o autoconhecimento, que é o ponto principal. Eu vou aceitando as coisas como elas são, porque eu acho que eu não sou digna. Entende? Você acha que você não merece. Exato, é um senso de desvalor. Existe uma mensagem interna de desvalor, sabe? Que aí na psicologia a gente usa muito esse termo de crença limitante, sabe? O que eu penso sobre mim, coisas que vão me limitando ali a romper as minhas barreiras. Então, assim, a partir do momento que eu tenho a oportunidade de olhar para mim, sempre tem alguém que aparece. Hoje em dia, com a informação, fica mais fácil a gente desenvolver o autoconhecimento, né? Mas existem caminhos para a gente desenvolver. Eu sempre falo assim, a partir do momento que nós somos adultos, a escolha é nossa. Sofri no passado, me fizeram mal, aconteceu isso e aquilo, acabou com o meu emocional. Mas agora eu sou adulta, eu tenho acesso à informação, a escolha é minha, seguir assim ou evoluir. Você consegue, então, trabalhar a sua autoestima. Perfeitamente. A gente vai chegar nesse momento que eu vou pedir para você dar algumas dicas de como a gente trabalhar com certeza. a autoestima. E eu quase já dei um tapa aqui no microfone, porque eu sou dessas. Só voltando um pouquinho, à medida que que você menciona que a autoestima começa a ser trabalhada na adolescência, isso me chama muita atenção
em função das redes sociais. A gente tem hoje os influencers. Eu odeio esse nome. Eu odeio influencer. Porque, na verdade, se você parar pra pensar, influência tem influência que não influencia nada. Exatamente. Né? Existe uma necessidade da gente ter um cuidado maior com nossos filhos nessa fase, principalmente da vida, onde ele está em pleno desenvolvimento da autoestima, porque ele é mais influenciável, de repente é isso, ou não, ou ele fica mais vulnerável. Na verdade, é um pouquinho de tudo isso. Eu acho que esse é o grande dilema do desenvolvimento emocional, da psicologia, de acompanhamento psicológico. As pessoas querem uma fórmula, sabe? Uma resposta. E sempre é um pouquinho de tudo. Obviamente, numa fase de transição, né? Uma fase de novidades. Eu prefiro essa palavra. Entendi. Nós estamos saindo de um ciclo para entrar num novo ciclo. Se eu tiver um suporte, um direcionamento, sempre vai ser melhor. Sabe? Eu sempre vou lidar com aquele contexto de uma maneira mais saudável do que quando eu estou sendo guiada por pessoas da mesma idade que eu, que ainda tem tanta coisa para aprender, que ainda enxergam certas questões da vida de maneiras distorcidas, a emoção fica muito aflorada, a questão dos hormônios, né? E aí tem aquela questão dos sonhos, das fantasias, das idealizações, né? Todo mundo fala da paixão da adolescência, aquela coisa, é o amor da minha vida e vai ser aquilo. Amor eterno. É alma gêmea. Ainda usa alma gêmea, na minha época era alma gêmea. Ó. Aí você imagina, de repente, você vê que a pessoa não é aquilo, que acabou, que não sei o quê. Então, quando tem esse suporte, um direcionamento, às vezes a família está ali para dizer, olha, é assim que funciona, a relação familiar. Porque a gente, quando chega na adolescência, a gente não tem noção. Vem a paixão, vem o desejo por alguém, vem o interesse por alguém, mas ao mesmo tempo eu não entendo muito sobre a vida. E relacionamento amoroso é cotidiano, é diálogo, sabe? Não é, eu tô namorando. É uma responsabilidade afetiva. Eu incluo alguém na minha vida que vai fazer total diferença em todas as minhas escolhas dali pra frente. Quantas histórias que a gente ouve de, eu tive a oportunidade de ir pra fora, de trabalhar em outra cidade. Fui por causa do meu namorado. Meu namorado, que eu conheci Engraçado cedo. que até hoje, engraçado ou preocupante, gente? Uhum. Até hoje eu ouço e vejo mulheres já, não adolescentes, eu tô falando de mulheres de 30 e 40, 50. Sim. Nisso, acho que também é uma coisa cultural que pega, né? Que a mulher, geralmente, ela abre mão daquilo que possa ser o desenvolvimento da autoestima dela, ou o desenvolvimento dela profissional e tal, para viver o desenvolvimento do parceiro. Exatamente. Né? E eu acho que isso impacta bastante. Impacta muito. Se nós formos parar para olhar assim, né, para o contexto social, histórico, o papel da mulher, a função da mulher, a mulher geralmente ela tem essa facilidade de ceder. Né? Então é muito fácil para ela deixar de olhar para si para olhar para o outro. Eu fiz um curso recentemente que ele se chama Mulher Única e ele trabalha a mulher em todos os seus aspectos, no sentido dos seus potenciais, das suas dificuldades, idealizações, enfim, vários aspectos. E ele trouxe esse ponto que eu achei muito interessante. A mulher, ela se constrói no homem, no marido, no caso da mulher casada, né? Sim. E o homem, ele se constrói no trabalho. Aí, veja bem, no dia a dia, no casamento, o foco, a prioridade do marido é o trabalho, é o desenvolvimento profissional, é o dinheiro. E o foco da mulher é o marido. É o marido, tá mais do lado do que o dela. Filho? Eu acho que sim, né? Mais do que o filho, não. Mais do que o filho, não. Mas existe essa necessidade do apoio do marido. A mulher, ela tem essa questão. O homem, ele é um pouco mais desprendido. Ele consegue focar no trabalho dele e seguir. Minha família é importante, mas o meu trabalho é mais. Também é mais. A mulher, ela vai trabalhar, no geral, tá, gente? Obviamente, nós estamos falando de uma sociedade de inúmeras... Ser humano é muito sempre fala no geral, subjetivo. Gente. E aqui não é consulta, aqui é conversa. Não, exatamente. E assim, e a gente precisa ser um pouco mais direto, senão fica amplo, fica até difícil de entender. Não dá pra entender. Né? Com base nessa dificuldade da mulherada aí, que você me exemplificou. Sim. Quais são os sinais? Existem sinais que a gente pode perceber que a gente tá com a autoestima baixa? Você já deu alguns exemplos, mas eu tô falando não na questão da construção enquanto adolescente. Tô falando numa mulher já... uma profissional, porque eu vejo muitas mulheres
que têm suas profissões, que estão bem estabelecidas em suas carreiras, que não Sim. conseguem ter essa autoestima. Isso é impactado também pela adolescência? Ou tem alguns sinais que essa mulher possa entender isso? Que isso tem a ver com a autoestima dela e que não tem problema, ou que, de repente, ela esteja precisando de um apoio ou de uma ajuda até profissional? Ela consegue? Perfeito a sua fala. O que acontece? É sempre um pouquinho de tudo. Sim. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, seria ela observar as limitações dela, limitações que causam incômodo. Entende? Se aquilo me causa, o fato de eu não conseguir fazer algo, me causa incômodo, me prejudica, por exemplo, a pessoa vai percebendo que ela tem comportamento de autossabotagem, ela coloca o outro como prioridade, procrastina, tem dificuldade de falar um não, né? Tem sempre essa necessidade de agradar o outro e o medo de não ser aceita, tá sempre buscando validação, sabe, de alguém, inveja, gente, nós somos sujeitos a todos os tipos de emoções e sentimentos. Sim. Mas olha qual é o ponto interessante de desenvolver a autoestima. Eu vou olhar para a inveja que eu senti. Eu vou olhar para o sentimento de inferioridade que eu senti. Eu vou olhar para aquele ponto que eu falo, cara, eu tenho muita dificuldade com isso. Tô falando de uma pessoa que está buscando aí, trabalhando a sua autoestima. Sim. E o que ela vai fazer com isso? Ela não vai paralisar, ela vai olhar, eu falei, acolhimento, aceitação e enfrentamento. Aí eu vou seguir. Porque se eu olho, eu engulo aquilo ali e vou vivendo, eu crio desavenças e eu vou paralisando. Eu não sigo em caminho na direção dos meus objetivos serem alcançados. Eu vou me empacando, porque eu preciso ela se torna um problema para ela, para as coisas dela. Tudo aquilo... Ela é uma pedra no caminho dela, ela mesma. Exato. Ela tudo aquilo que eu sei que tá ali, mas eu não enfrento, se torna uma pedra no meu caminho. Que só depende de mim tirar, digamos assim. Ou buscando ajuda, ou seja, a pedra é uma pedra imaginária que eu coloquei lá e me atrapalha e eu não consigo seguir. Essa mulher precisa de ajuda. Exatamente. Mas assim, na verdade... A gente sabe, é uma frase clichê, mas é a verdade, né? A união, ela faz a força. Sair de um lugar e se colocar numa outra posição sozinho é bem difícil. É difícil. Então, assim, se a minha dificuldade é em desenvolver um relacionamento amoroso saudável ou relações saudáveis, eu preciso focar nisso. Sempre tem alguém que a gente tem uma relação saudável. Mesmo as pessoas que têm um contexto mais tóxico de relacionamento familiar ou amoroso. Sempre tem uma pessoa, seja no trabalho, seja na religião, que você percebe que é saudável, traz uma paz, um aconchego. E é disso que eu preciso. Eu preciso focar naquilo que me traz melhoria, sabe? E aí, quando eu começo a focar nisso, eu começo a encontrar soluções. E aí eu consigo desenvolver minha autoestima. Entendi. Porque eu vou identificando as minhas fraquezas. Se eu ficar sozinha nesse furacão, eu não vou conseguir enxergar. Eu preciso de uma luzinha, alguém para clarear, assim, sabe? Fulana, será que é isso mesmo? Nossa, o que você acha disso? Tá tudo bem isso para você? Alguém que vai me ajudar a enxergar. E o profissional... Às vezes ela tá cega ali, né? Muito fácil ficar cega. Nas emoções, é muito fácil cegar. Porque, assim, a terapia cognitiva... A gente trabalha emoções, pensamentos, comportamentos. Vamos lá. Uma pessoa que num dia ela... hoje eu não quero fazer nada, eu não quero, só quero deitar e ficar quieta. É uma escolha. Fazer nada também é uma decisão. Sim. Antes dela decidir fazer nada, ela sentiu algo. Não fiz minha atividade física, me alimentei mal, meu dia foi horrível. A emoção veio aquela... uma frustração, sabe? Uma tristeza, uma decepção pessoal. Aí o pensamento, deixa pra lá, deu tudo errado mesmo, é isso mesmo. Comportamento, vou ficar deitada, vou piorar mais ainda as coisas, porque eu vou deixar de fazer coisas que eu poderia fazer nesse tempo. Óbvio que tem dias que eu vou ficar deitada, mas eu preciso ter autoconhecimento para eu perceber quando eu estou me sabotando. Entendi. Porque quanto mais eu me saboto, o nosso organismo ele é incrível. Isso é muito forte que eu vou falar aqui, mas isso tem que ser dito. A mensagem que eu estou trazendo para o meu organismo quando eu estou procrastinando tudo na minha vida e negligenciando as minhas dores,
E aí eu começo a ficar depressiva. Eu ia perguntar isso. Eu começo a ficar para baixo. Por quê? Porque eu não sou capaz. Tem um monte de gente para fazer melhor do que eu. Deixa para lá, vou deitar, vou ficar aqui. Tempo passa. Fulano vai me ajudar. Eu vou pedir ajuda para alguém. Não vou morrer de fome. Deixa isso para lá. E vai indo. Sabe qual que é o problema disso? Qual? O nosso corpo, ele é incrível. O seu organismo, ele entende, sabe o quê? Energia de morte. Se ela não quer produzir, ela não quer crescer, Ela não quer viver. ela não quer comer bem, ela não quer evoluir, ela não quer viver. Então, o que eu vou fazer? Vamos criar uma doença aqui pra acabar com isso. Sério? É assim que funciona, é uma máquina incrível. E aí, quando eu viro pra mim mesma e falo, vou levantar, vou me alimentar bem, vou fazer uma atividade física, vou fazer uma leitura, vou trabalhar. O que eu tô dizendo? É você combatendo... Energia isso. de vida. O meu organismo vai entender que eu quero estar bem, eu quero viver, então ele vai trabalhar para que eu fique bem. Por isso que tem gente que morre de depressão? Sim, exatamente, porque eu estou dizendo com as minhas atitudes, é aí que entra a questão de eu entender emoções, pensamentos e comportamentos. Entende? Entendi. Porque o meu comportamento, ele começou com a emoção que eu senti, com o pensamento que veio. Então, se eu não entendo isso, só vou me deixando levar, chega um ponto que o meu organismo entende. Energia de morte, eu não quero viver. E aí eu começo a ficar cheia de doença. Isso que eu ia perguntar. Tem um livro chamado Corpo Fala. Sim. E são alguns órgãos, eu não li todo, mas eu já peguei um trechinho, já li, não pro podcast, mas em outro momento. É isso que você tá falando? Tipo, à medida que você vai se deixando, se limitando, procrastinando, só quero ficar deitada, deprimida, às vezes, em alguns casos, alguma parte do seu corpo adoece. Isso é causado por isso que você está falando? Eu estou tentando pegar um gancho. Também, faz total sentido. A parte física é atingida pelo emocional? Total, é tudo junto. A gente fica tentando separar as coisas, mas o ser humano é um ser biológico, social, físico e espiritual. Não tem isso de é aquilo outro. Sempre uma coisa vai interferir na outra. Tô tratando problema cardíaco? Tudo bem, eu vou tratar ali, vou procurar o especialista, eu vou tratar. Mas se no tempo que eu estiver tratando meu problema cardíaco, eu perder minhas perspectivas de vida, me desanimar... Seu tratamento piora o tratamento e ainda desenvolve problemas emocionais. Então, assim, a vida da gente, para que a gente tenha saúde, a tão sonhada santa saúde mental. Saúde mental. Né? É sobre atitudes. É sobre autoconhecimento. Porque quando eu percebo algo, eu tenho que enfrentar. Aí tá, eu vou desenvolvendo o autoconhecimento e vou agindo em cima daquilo. Entende? Para que eu alcance o lugar que eu quero alcançar. Sim. Isso não quer dizer que eu vou o tempo inteiro ficar agindo o tempo inteiro. Não, eu tenho que entender também a hora que eu vou descansar. Mas aí é o autoconhecimento. É uma escolha. É uma escolha, é autoconhecimento. Entendi. Sabe? Autoestima é muito interessante esse tema, porque sempre vai muito além. Sabe? De olhar no espelho. E muita gente... E eu fiz uma pesquisa antes para elaborar o contexto desse episódio. E a grande maioria das pessoas ainda... E eu tô falando de mulheres com acesso à informação, tá, gente? Não tô falando de mulheres que nunca nem conversaram sobre autoestima. Sim. Mas mulheres com acesso à informação, mulheres com estudo e tal, associam a autoestima a se arrumar e ficar bonita. É uma coisa impressionante. E eu tô mais chocada ainda, e tô chocada mesmo, porque não é a minha praia, e eu gosto de aprender, e me surpreende algumas coisas. Essa questão do adoecimento, como a autoestima é importante. A menina, a menina, né? Infância, ela tende a ter autoestima mais baixa que o menino, que o homem. Isso é um Ou pouco... não tem isso? Eu acho isso muito relativo. Não é bem, não tem essa regra, sabe? É muito relativo. Claro que a mulher, ela apresenta mais as questões de autoestima por conta da cobrança que é gerada na mulher. É porque a mulher é sempre muito mais cobrada, né? Então, obviamente, vai afetar a percepção que ela tem dela mesma. Entendi. Porque, às vezes, se você for
parar para comparar um contexto assim, né? Uma família que tem meninas e meninos. No geral, principalmente no Brasil, tem muito esse contexto da mãe passar muito a mão na cabeça do menino. E o pai na menina. O pai na menina, mas assim, enquanto ela tá passando a mão na cabeça do menino, tá tudo bem, meu filho, não tem problema. A menina, ela tá cobrando. Entende? Então, assim, tá tudo bem se o menino largar ali o tênis pelo chão da casa. Ai, não tem jeito, né? Homem sempre Arruma o tênis do seu irmão. esquece. A menina não, ela tem que pegar, ela tem que arrumar a cama dela e muito bem arrumada, não deixa amarrotada, não. É verdade. Sabe? Lavou a louça dela, lava de todo mundo. Se o menino deixar o prato dele lá, tá tudo bem. Mas a menina... Ela tem Fulana, que lavar. por que você não arrumou essa louça? Por que você não lavou a louça toda? Você lavou só seu prato? Culturalmente, isso... Entende? Logicamente que não é em todas as famílias, mas no geral... No geral é. No geral é. Né? Você vai na casa, por exemplo, de uma pessoa idosa, né? Ah, na casa da minha avó, os homens não pegam no prato, mas as mulheres têm a obrigação de pegar. Faz a comida e ainda arruma o prato, ainda dependendo da casa, ainda arruma o prato. Sim, exatamente. Então, obviamente, isso vai interferir na percepção dela mesma, né? Eu deveria ter feito mais, eu acho que o que eu faço não é suficiente, eu vou crescendo com essas mensagens internas, né? Que vão dizendo pra mim, às vezes, que eu não sou capaz. Autossabotagem. É Entende? horrível isso, gente. É, exatamente. Terapia é eu nunca... Olha só, eu vou fazer um corte aqui só para você me explicar, porque eu sou super confusa. Porque eu vejo terapia, terapia cognitiva, psicanálise, psicologia. O que é uma coisa e o que é outra? Só para eu entrar aqui, para eu não falar besteira. Existe diferença no... O terapeuta é um psicólogo? Todo terapeuta é psicólogo? Não. O que é a diferença? Então, o psicólogo... Tem nada a ver com isso aqui, tá? Mas eu preciso entender. Não, ótimo, poder fazer super interessante. O psicólogo, ele é um profissional que ele é formado em psicologia, né? Ele tem ali a faculdade de psicologia. O que acontece? O terapeuta cognitivo comportamental, a gente só usa mais esse nome, entende? Mas o terapeuta cognitivo, no geral, ele é um psicólogo, se formou em psicologia e se especializou nessa linha de abordagem da psicologia. Então é uma linha de abordagem, um método. Exatamente, é a forma de atuação. Entende? O psicanalista, geralmente, ele vai fazer a faculdade de psicologia. O psicanalista não é o terapeuta cognitivo, é uma outra coisa. É outra coisa. O que é o psicanalista? O psicanalista, ele é o psicólogo. No geral, hoje em dia, isso se ampliou um pouco, tá? Ampliou muito, porque existem cursos aí de psicanálise. Entendi. Né? Mas o psicanalista mesmo é aquele profissional que estudou psicologia e se especializou em psicanálise. Entendi. Tá? Uma especialização também. Vão até me criticar por isso, porque hoje em dia realmente cresceu essa questão do psicanalista. Então as pessoas fazem o curso de psicanálise e atuam como psicanalistas. Tá tudo bem. Sem ser psicólogo. Sem ser psicólogo. Entendi. Ele fez um curso de psicanalista, de psicanálise. Entendi. Entende? É só então pra eu entender essa diferença. E aí a terapia, qual que é a questão do contexto de terapia? Existem vários tipos de terapias. Então, tem terapia holística, tem terapia reiki, tem terapia disso, daquilo. A diferença está na formação mesmo do profissional. Na formação. Mas todas tratam as mesmas coisas? Então, tem método que é mais eficaz para uma coisa e tem método que é mais eficaz para outra. Entendi. Mas todas as linhas de abordagem da psicologia... elas estão aptas para tratar o ser humano nas suas dificuldades, nas suas dores, em tudo, em suas vivências, no geral. Só que aí, por exemplo, uma pessoa que tem uma questão, um transtorno de ansiedade, hoje em dia, é muito comum o próprio psicanalista, outros médicos, né, direcionar. Psiquiatra. Eles direcionarem o paciente que eles atendem a fazer terapia cognitiva. Por quê? É um estilo, é uma linha, um método que trabalha com clareza, trabalha com entendimento, no sentido de eu sei em cada detalhe por que eu tenho tanta dificuldade de falar em público. Entendi. Eu sei em cada detalhe da minha história, da minha forma de ser, por que eu tenho tanta dificuldade em construir um relacionamento amoroso. E aí, como que eu sei isso?
né? A partir daquilo, a gente trabalha com psicoeducação, tá? O que seria isso? Uma paciente chegou para mim e está com a questão de ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade normal. Eu sinto quando eu vou casar, eu sinto quando eu vou no podcast, ansiedade. Eu sinto quando eu vou fazer uma prova importante, eu vou ficar ansiosa. Mas agora, eu tô trabalhando aqui, tô no meu dia a dia, tô fazendo meus afazeres, de repente meu coração começa a palpitar, eu me sinto angustiada, minha mente, meus pensamentos começam a acelerar e eu começo a me cobrar do nada. Eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo, tá tudo errado. Não tô dando conta. Tá. E vem uma angústia. E aí vem a crise de ansiedade. A crise de ansiedade. Aí isso já é uma ansiedade patológica. O que é isso? Uma ansiedade que precisa de tratamento, é uma doença. E ela aparece do nada? Não. Tem uns gatilhos. Então, ela vem, né, de questões... Hoje em dia é difícil não ter transtorno de ansiedade, porque tem muito a ver com aquilo que eu estou exposta, as minhas vivências. E hoje em dia... expectativa que eu crio? Também, sim. Mas aí, quando eu tenho um problema muito forte com expectativa, eu já tô no contexto de ansiedade. Já tá, tipo... Eu já tô já tá tarde, gente. Esse que é o problema, porque todo mundo hoje em dia está em momentos de ansiedade. Eu consigo perceber em todas as etapas, sabe? Em todas as gerações, a ansiedade. Então, a ansiedade, quando ela se torna algo que precisa de tratamento, ela vem com aspectos do tipo, a pessoa começa a ficar muito esquecida, muito irritada, impaciente, medo, insegurança, pensamento muito acelerado. E aí, quando vem a questão dos sintomas físicos, palpitação, vem essa falta de ar, preocupação excessiva, né? E tem pessoas que sentem dores em partes específicas do corpo, né? Problema, gastrite, constipação, sabe? Vai se apresentando de diversas formas. Tem gente que trava. Gente, exatamente. Isso é muito louco. É muita coisa, é muita coisa. É muita coisa. Você tocou aí no fato do amor. Vamos falar um pouquinho de amor. Mas antes de falar do amor... Não, vamos falar de amor. Vamos falar de amor, porque amor... Lembrei da MC Marcinho agora. Vamos falar de amor agora? Vamos falar de amor. Amar e ser amado fortalece a autoestima? Amar, sim. Amar, sim. Estar num relacionamento amoroso depende, mas amar... Pode destruir também, né? Uma coisa é eu amar e ser amado, outra coisa é eu estar num relacionamento amoroso. Porque tem gente, eu falo esse podcast para mulher, não que o homem não possa participar nem ouvir, mas a gente foca muito até na vivência feminina e na felicidade feminina. Tem situações em que a mulher ela fica mais feliz, talvez, quando ela tá amando. Isso é um reflexo. Eu tô falando de receber amor, não. Tô falando de dar mesmo, de dar amor. Sim. De ter alguém. E eu tô falando do amor, do tal do amor romântico. Até estudei esse tal do amor romântico. Porque todo mundo fala, amor romântico. Isso impacta, de fato, na autoestima da mulher. Porque quando eu fico feliz por estar amando, eu não fico feliz em função do outro, não de mim. Assim, isso é um engano, uma armadilha. A gente não precisa pensar um pouco nisso. Vou te dar um exemplo do que eu tô falando. Tem mulher que se envolve em relacionamento, e eu não tô falando de relacionamento tóxico, de agressão, nada disso. Sim. Nada disso. Isso é outro podcast que você vem pra gente falar disso. Eu tô falando de se envolver num relacionamento que não é um relacionamento que esteja sendo bom pra ela. Né? Bom no sentido de, sei lá, ela sente falta de carinho, ela sente falta de cuidado, ela tá nesse contexto, mas ela sente falta. Ela sente falta, mas ela tá amando ali, ela tá com alguém. Sim. Isso não é... Primeiro, se isso pode ser uma questão de uma falsa sensação de estar com a autoestima elevada. E segundo, isso não é gerar expectativa no outro. Quando eu fico... E aí, quando ela termina, vou só terminar a contextualização. Ou separa, ou não sei o quê. Ela fica toda mal. E o relacionamento é uma bosta. E uma bosta, inclusive, pra ela, com os relatos dela. Essa dificuldade de lidar com isso não é mais uma falta que ela tem de alguma coisa do que... Será que eu não criei expectativa? Isso tem a ver com autoestima? Eu tô viajando. Se eu estiver viajando, você pode falar, tá?
Sim. Não tem problema nenhum, não, porque eu viajo, às vezes eu fico viajando. Viajar é bom. Assim. Eu viajo, falo, cara, será que por isso? Será que por quê? Porque às vezes a gente tem uma questão que mulher faz com mulher que eu acho danosa. Gente, presta atenção nisso. Quando a mulher tá num relacionamento ruim, de novo, não tô falando de agressão, violência, nada disso. Sim. A amiga, geralmente, a mulher vai conversar, né? Pô, não quero carinho, eu tô carente, eu tô em alguém, mas eu não sinto nada. A amiga geralmente pergunta, ela fala, acho que eu não tô legal, acho que eu vou terminar. Aí a mulher fala assim pra outra, tem certeza que você quer terminar? Eu faço uma pergunta diferente, eu falo, tem certeza que você quer ficar? Isso não é mulher validando pouca coisa para outra, sabe? A mulher tem esse hábito. Isso é ausência, não sei se é ausência de autoestima. Porque eu faço muita comparação de autoestima com cuidado, sabe? Sim. Uhum. Então eu acho que quando a mulher cuida dela, eu acho que fatalmente acaba na questão de melhorar a autoestima. Eu quero ser cuidado. O mesmo cuidado que eu me dou para a questão estética, eu gosto de estar com alguém que cuide de mim, que cuide de uma forma de carinho, que me abrace, sabe? Sim. Será que a gente no contexto feminino, não cria expectativa no outro de uma maneira em que a gente acha que aquilo ali que está falsamente me dando mais autoestima ou recebendo pouco? Será que isso tem a ver com criação? Isso tem a ver com o momento dela? A carência te faz aceitar qualquer coisa? Carência extrema e cômoda, ela é falta de autoestima? Você acha isso ou não? Não tem nada a ver. Porque quando eu tô carente, tendo a aceitar qualquer coisa. Sim, óbvio. Algumas, né? Sim. Isso é falta de autoestima. Você não consegue, a mulher não consegue estar sozinha ali e tá bem com ela. Parece um... Porque eu vejo algumas pessoas, mulheres falando assim, nossa, você já tá com 40, hein? Não quer não? Um traste. Mas, você já tá com 40, não quer não, ó? Ficar pra titia, ainda até hoje falam isso. Falo sim, falo. Como se o outro... E aí cria-se uma expectativa de que o cara vai te dar essa sensação de prazer e de cuidado. Que às vezes não vem. Às vezes até vem, para algumas. Ou seja, você cria expectativa no seu cuidado, no seu prazer, na outra pessoa. Isso é ausência de autoestima? Ou isso não está ligado diretamente com a autoestima? Não tem nada a ver a ausência de amor próprio, a ausência de alguma coisa. Porque quando eu crio expectativa do meu cuidado, da minha felicidade para o outro, e o outro não atende a minha expectativa, às vezes a gente até julga o homem e culpabiliza o homem. Mas às vezes não sou eu que criei uma expectativa muito elevada. Sabe? Eu tô dando uma viajada, né? Eu tô adorando. Ah, você tá gostando? Eu tô pensando como que eu vou responder agora, porque enquanto você tava falando vinha tanta coisa. Cara, mas não tem muita... Porque a gente não cria, às vezes, uma expectativa em relação ao parceiro, uma expectativa do que a gente quer. Sim. E aí, depois ele entrega aquilo que a gente pensou que ele fosse entregar de uma maneira diferente, reduzida, e a gente fala, esse cara é um bosta. Só que a gente que criou uma expectativa elevada. Sim. E o cara tá entregando o que ele tem pra entregar. Uhum. E a gente tá ali aceitando. Nossa, assim. Eu adorei. Porque, assim, isso eu trabalho muito em terapia. Que é a questão do autoconhecimento e maneira de expressar amor. Idealização tá totalmente também... Eu sempre trabalho idealizações dentro do autoconhecimento, sabe? Qual é, vamos supor, a mulher chega pra mim... Acontece muito, gente. Chega pra mim e tem... reclamando do marido ou do namorado ou da namorada, com aquela coisa toda. Porque eu queria que fosse assim, eu queria que fosse assado. Eu falei, então, vamos lá. Quais são as suas idealizações? Vamos olhar para essa idealização. Vamos entender como é que ela é. E aí a gente vai olhar para a idealização, depois a gente vai olhar para a realidade. Agora que a gente já sabe um pouquinho de cada uma, vamos entender melhor sobre a sua maneira de expressar amor e a maneira dele?
E aí, uma questão que é muito falada são as linguagens do amor, Isso, né? Tudo já quanto é ouvi. canto, a gente ouve falar. Qual é a sua linguagem do amor? E tem pessoas que são mais apegadas ao toque físico, Uhum. à palavra de afirmação e ao presente. E aí o parceiro, ele gosta de demonstrar amor com atos de serviço. Ele não vai ficar ali falando Te coisas bajulando. bonitas, que é o que eu gostaria. Ele vai demonstrar o amor dele com atos de serviço. Às vezes ele chegou mais cedo em casa, deixou a janta pronta. Mas ele não olhou pra você, te deu um abraço e falou: nossa, amor, como você é linda, como você é maravilhosa. Janta pronta é a demonstração de amor pra ele. É demonstração de amor, é a forma que ele consegue demonstra amor. demonstrar amor. E aí eu Entendi. preciso me desenvolver, ou talvez o casal se desenvolver junto, pra entender que eu preciso receber o amor dele da maneira que ele sabe oferecer. Isso que eu tô falando. Exatamente isso. Entende? Porque senão eu fico presa na minha idealização e vivo frustrada. Exatamente. E aí eu nunca encontro ninguém, porque eu não entendo que cada um tem uma forma de expressar amor. Até eu encontrar alguém que expresse amor do jeito que eu quero ali, bonitinho, fica muito difícil, gente. Inclusive, esses aplicativos aí que o pessoal que é de aplicativo tinha que colocar lá. Como que vocês tem isso? Será? Não sei. Eu bem vou pesquisar, Gente, se vocês souberem, vocês falem comigo se tem. Como que a sua forma de demonstrar, de expressar amor? Deve ter, gente. Bem vou pesquisar. Não Vou notar aqui que eu duvido vou de nada. Hoje em dia eu não duvido mais de nada. Nem eu. Forma de expressar amor. Expressar amor. E quando a gente diminui a outra pessoa, o que acontece? Mulher tem muito isso. Cara, a gente é fogo. E é uma luta tentar ser o diretor do meu coração. Ele fica ali, ele fica... Não corra do microfone. Tá, não vou correr do microfone. Eu quero um microfone com maior alcance, tá? Próxima gravação. Exigente. Aí, tá perdido. Tá. A mulher, ela tem, culturalmente, estruturalmente, uma dificuldade de elogiar uma mulher de maneira genuína. A gente olha... E aí, sua mulher, graças a Deus, eu não sofro disso. Eu não gosto de todo mundo, não. Não tô romantizando. Ai, que minha amiga! Não, detesto isso. Não é isso que eu tô falando. Eu tô dizendo o seguinte: a gente acaba, quando uma mulher tá numa posição que de repente a gente queira, a gente acaba buscando alguma falha, algum defeito, na tentativa de diminuir a outra, de diminuir. Isso é péssimo. Na verdade, é pra eu me validar. Será que é pra validar? É isso que eu ia perguntar. É justamente isso. É pra eu me validar. O ser humano, ele faz isso pra ele encontrar validação pessoal. Por quê? Principalmente a mulher. Porque a gente está sempre sendo exposta no sentido de o que eu deveria fazer. As pessoas falam sobre a nossa forma de ser, de se vestir, de agir, de falar, sabe? Parece que estão sempre querendo colocar a gente dentro de uma caixinha. Principalmente, não queria entrar nessa pauta, mas não tem como, a mulher preta, né? A gente sempre tem que Se mostrar, você sai daquela caixinha ali, né? você é a preta metida, marrenta e sei lá o quê. Sabe? Você tem que mostrar uma perfeição, a gente... Sabe? Uma coisa que tem que ficar se esforçando para mostrar o seu valor. Então, isso, mulheres no geral, né? Mas, logicamente, que a mulher preta, ela sente isso mais na pele. Então, ela tá mais exposta a essas comparações. E ela é exposta, e vamos falar de mulher preta, não tem problema nenhum, apesar... aliás, nós somos duas mulheres pretas maravilhosas, graças a Deus. Obrigada, Deus! Amo a minha melanina. A mulher preta, ela tem... Gente, tem plateia aqui, tá? A gente vai bombar, filho. A mulher preta, ela tem mais essa dificuldade quando vê uma outra mulher preta num lugar diferente do que aquele lugar que foi pensado para ela, aquele lugar que é estereotipado. Ou seja, os subempregos, a mulher preta baixando a cabeça quando passa. Porque, assim, acontece isso muito comigo. Eu acredito muito que você vai se identificar. A gente que foge muito desse estereótipo. Primeiro, eu não vou falar de sociedade, estou falando de mulher preta para mulher preta. Sim. Você foge um pouquinho disso. Ou seja, você tem um emprego um pouco diferente, né? Você dá ordem, você
tem o seu carro. Eu tô falando de coisa normal, Sim, tá? Eu não tô falando de quem inventou a roda, não. Porque eu ainda não inventei a roda, não, mas vou inventar. A mulher preta tem dificuldade de lidar com o sucesso ou com as conquistas da outra mulher preta? Porque, eu não sei se você já ouviu, eu chego em alguns lugares, do meu jeitinho dócil, que eu sou doce. E eu gosto de falar que eu sou doce, porque todo mundo me acha um porre de antipatia, mas eu não sou. E às vezes eu só desço, e eu sou assim. E as pessoas falam, nossa, que arrogante. Cara, e a pessoa não fez nada. E eu tenho uma dificuldade muito grande. Respirou. Só respirou, vivi. E eu até gravei um podcast sobre essa questão de ser marrento, arrogante, mas eu acho importante trazer para esse. Porque eu acredito que isso fala muito mais sobre a pessoa que está fazendo a crítica do que sobre a pessoa que está chegando. Exatamente. Alguma ausência que ela tem, ou ausência de coragem de chegar chegando. Isso eu acho que resumidamente, ela quer ser você. Autoestima. Você sabe por quê? Quando eu tenho uma percepção de mim como, apesar de algumas inseguranças que eu posso ter e sentir, eu me sinto capaz. Eu olho para outra que está num lugar de evidência e falo, ela está ali pelas vivências dela, por aquilo que ela buscou, mesmo aquelas vezes que, é herdeira, tá ali porque essa é a história, é sobre a história dela. Uhum. Que bom para ela. Se eu sentir inveja, eu vou olhar e vou falar, é sobre a história dela. O que eu posso fazer para estar num lugar melhor do que eu estou hoje? Porque quando eu me comparo e sinto inveja, eu tenho insatisfação com a minha realidade. Então, o que eu vou pensar se eu trabalho a minha autoestima? Eu senti a inveja, eu senti que, nossa, mas por que fulana também, Quem ela né? se acha? É sobre a história dela, entendeu? Não é a da pessoa, né? É sobre a história dela. Amores, lutem e aceitem. É sobre vocês. Exato. Quer sair? Eu tô cheio de hater aí. E aí, meu amor? Depois eu te conto isso. Quer sair do lugar de insatisfação? Haja atitude, entende? E aí, por isso que eu fico puxando, sabe, né, para terapia cognitiva, porque ela vai me ajudar a tomar as atitudes certas. Por exemplo, uma pessoa que tem uma autoestima muito baixa, que sente que está um pouco parada na vida, que não se sente capaz, tem muitos pensamentos negativos, o que eu ensino para ela no geral? Fulana, questiona o seu pensamento. Se o pensamento vier assim, nossa, mas você é burra mesmo, né? O que você vai falar? Mas o que comprova que eu realmente sou burra? Vamos lá. Eu estudei, eu tenho a minha própria casa, eu pago as minhas contas. Eu acho que eu não sou burra, não. Porque uma pessoa burra, eu acho que ela não conseguiria fazer isso tudo que eu falo. Então, peraí, eu não sou burra, não. Então, em vez de eu ficar aceitando essas mensagens negativas, eu vou enfrentando elas. E assim eu já vou vencendo a autoestima baixa e já vou desenvolvendo uma autoestima melhor. Porque aí, sempre que vier um sentimento ruim, um pensamento ruim, eu vou questioná-lo ao invés de aceitá-lo e viver à mercê daquilo que ele me faz sentir e me dá vontade de fazer, sabe? Então, se eu penso, peraí, tudo bem, eu posso não estar no lugar que eu queria estar, mas o que eu posso fazer para sair daqui e ter um pouco mais de satisfação na minha vida? Vamos lá, vamos tentar? Melhorar um pouquinho por vez. Vamos tentar. Não adianta eu ficar olhando para fulano. Gente, rede social realmente é um problema muito grande. Quem você segue? Quem te influencia? Eu acho que isso, todo mundo que vai seguir alguém, essa pessoa precisa responder. Porque a gente fala muito de rede social para adolescente, que é uma questão que eu acho que, nesse caso, os pais, os responsáveis precisam ter totalmente ciência do que seu filho está seguindo. Mas a questão do adulto, principalmente da mulher, cara, quem você segue? Quem te influencia? Isso. Porque me preocupa tanto quanto ou mais uma mulher adulta ter essa percepção infantilizada de que fulano, não vou falar nome aqui porque eu não tenho advogada, mas fulano de tal. Eu já falei umas marcas aí, nossa senhora. Que fulano de tal, eu quero ser como fulano de tal. Fulano, olha a vida de fulano. Eu acho tão pequeno isso. Não dá pra saber a realidade. É muito louco. E a pessoa vai naquela...
E uma coisa que eu faço comigo, e eu me considero uma pessoa que tem uma autoestima elevada, e eu vou dizer por quê. Eu lido bem com aquilo que eu não sei fazer. Eu não procuro eu não sei se eu tô certa, se isso é autoestima. Eu acho que fazendo um podcast, por exemplo, eu sou péssima em vídeo. Só que eu sei disso. Só que o fato de eu ser ruim, eu não estudei para gravar. Se você ver meus vídeos do Instagram, eu falo, meu Deus do céu. Eu não gosto, as minhas poses são ruins de fotos. Eu tenho essa consciência. Mas o fato de eu ser ruim nesse aspecto, ele não me tira a coragem de expor essa minha vulnerabilidade. Eu não quero. A minha autoestima elevada, ela está trabalhada na ausência de necessidade de perfeição. Eu acho que eu trabalho na minha autoestima assim. Então, por exemplo, eu tenho um emprego, eu tenho um bom emprego. Eu tenho um bom emprego, graças a Deus. Gosto do que eu faço. E resolvi me expor e fazer um podcast. E fazer algumas outras coisas também, para além do podcast. Porque eu só não gosto de arrumar casa, gente. O resto tudo eu gosto de fazer. Arrumar casa, cozinha, bombril, não é comigo. Não pode falar bombril. Mas eu já falei, diretor, depois que corta o bombril. Palha de aço. Palha de aço. Não gosto de bombril, não gosto de palha de aço. Só que eu não tenho a preocupação de fazer um podcast certinho, perfeito. Porque eu sei que é o meu primeiro podcast. Eu não sou apresentadora de TV. Eu não estudei para isso. Eu tenho a preocupação de fazer a melhor entrega que eu puder. Então, a minha ideia é, eu quero chegar no momento, pegar o meu primeiro episódio, eu faço isso com a minha vida. E pegar um 10º, e eu tenho que entender que eu tô melhor no 10º do que no primeiro. Então, eu trabalho isso em mim para tudo. Eu acho um erro a gente só olhar para frente. Porque dá uma sensação invalida a sua trajetória, dá uma sensação que você está distante do seu... Sim. Então, eu sempre procuro trazer. E eu não tenho necessidade de ser perfeita. Sim. Eu não tenho necessidade de saber tudo. Eu nem quero, gente. Não tem como, né? Eu nem quero. Você tá louco. Tipo, área de saúde, esquece. Sim. Não faria área de saúde nem a pau. Detesto a área de saúde. Eu gosto de máquina, gosto de lidar com máquina. E com gente eu gosto de falar. Tem um podcast, eu falei, pô, como eu falo pra caramba? Então eu acho que isso me fortalece. Eu acho que quando as pessoas falam, cara, você inspira, não sei o quê. Eu tenho pra mim, porque eu não faço nada diferente de muita gente. A única coisa que eu lido bem é com as minhas vulnerabilidades. É com o fato de, tipo, eu vou fazer um podcast, vou lançar, e lancei. Sim. É isso. Algumas críticas, obviamente, né? Sim. Eu vou aceitar. Outra coisa também, eu observo quem está falando. Se quem estiver falando tiver construído alguma coisa, for uma pessoa próxima a mim, talvez eu considere. Agora, se quem está falando não fez nada com a própria vida, cara, só vou falar porque falar até papagaio fala. Qualquer um fala. Exato. Então eu trabalho isso, e só que eu trabalho isso desde os primórdios. Então eu acho que isso que me fortalece a minha autoestima. Eu tô certa, isso é uma forma de fortalecer a autoestima. Você lidar com a sua vulnerabilidade é uma forma de trabalhar a autoestima. Você querer ser melhor que ontem e não querer ser a melhor do mundo de ontem para hoje, respeitar que tudo tem um processo, é uma forma de lidar com a autoestima? Sim, com certeza. A autoestima, ela, como eu digo, ela vai muito além. A autoestima é eu entender o impacto, né? O impacto da minha vida, da minha trajetória no mundo, principalmente na vida das pessoas que estão ao meu redor. E aí, as minhas escolhas, a forma que eu me vejo, a forma que eu vejo a vida e o mundo, elas vão interferir diretamente na vida das minhas gerações, entende? E aí tem um outro ponto que eu acho muito interessante para a gente pensar em autoestima, né?
autoestima. Quando eu começo a desenvolver meu autoconhecimento, autoestima, eu entendo meus talentos, minhas habilidades, e eu começo a colocar foco nisso. Então, eu tiro o foco do negativo, que é o principal. Que eu não sei. Quando a pessoa tem autoestima baixa, o principal é o que eu não consigo, é o que vai paralisando. E aí eu começo a focar. Estou desenvolvendo o autoconhecimento. Aí eu percebo que eu sou boa com números, eu percebo que eu sou boa com isso, eu percebo que eu sou boa com aquilo. Então, em vez de eu ficar pensando que eu sou ruim, vou fazer um novo curso aqui. Vou fazer uma faculdade, vou fazer um curso online voltado para aquilo que eu tenho habilidade. Por quê? Sim. Quando a gente trabalha com aquilo que a gente gosta, com aquilo que traz essa energia boa, nós estamos trazendo saúde, nós estamos trazendo esse senso de vitalidade, sabe? E o mais interessante da autoestima quando eu trabalho autoestima, eu estou fazendo algo que não é só para mim. Por quê? Quando a gente se encontra nessa situação, você trouxe, porque olha para uma outra mulher, e aí não sei o quê, eu queria estar no lugar dela. Um exemplo. Quando eu tenho uma autoestima trabalhada, raramente eu vou ser essa pessoa que olha e deseja estar no lugar da pessoa. Exatamente. Eu costumo ser aquela pessoa que olha para quem está no lugar inferior e quer levantá-la. Eu sou essa, entende? Então eu começo a ter atitudes e eu começo a falar coisas que vão motivar a pessoa a se levantar. E aí a gente chega lá no ponto final. A nossa vida é sobre aquilo que eu comprei, aquilo que eu construí, ou sobre aquilo que eu deixei? Então o que eu deixei? Aonde eu passei? Eu deixei uma mensagem positiva de superação. Eu faço questão de contar um pouco da minha história, apesar de ser muito jovem. Eu tenho uma história de muita resiliência e superação. Eu falo que isso é um privilégio, porque tem muitas pessoas que passam por problemas e fazem isso aqui, ó. Carrega esse problema nas costas pro resto da vida. Eu, por conta da ajuda, do apoio de pessoas que me amavam, né, do acompanhamento psicológico, de olhar para as minhas potencialidades. Então, em vez de eu ficar focada no negativo, eu gosto de dançar, vou dançar. Eu gosto de ler, vou ler. Eu gosto de conversar, vou conversar. Entende? Então é isso, eu preciso me conhecer para eu ter saúde mental e para eu deixar algo positivo, porque a vida é sobre o que eu deixo e não sobre aquilo que eu compro. Então, por que é tão importante eu desenvolver autoestima? Por isso, para que eu tenha vida com qualidade e para que eu deixe algo positivo, porque de que vale eu viver minha vida inteira e no final ninguém tem algo de bom para falar para mim, ninguém tem algo bom, sabe? Eu tenho muito essa coisa da motivação, de vamos olhar pra frente, vamos olhar pra cima, porque difícil vai ser mesmo. Vai ser difícil, gente. Eu posso ser herdeira, mas sempre tem uma questão que pra mim é difícil de lidar. Sim. Temperamento, personalidade, relações. Sempre tem coisas difíceis na vida. Sim. Então, assim, se eu busco a minha evolução, eu tô plantando essa sementinha, sabe? De saúde, de vida, de satisfação. Porque eu acho que quando na sociedade atual, né, daqui pra frente a tendência é ficar mais difícil. Comparação. Óbvio. Eu me comparar, eu sempre achar que o outro é melhor do que eu. É muito comum na sociedade que a gente vive, porque antes, eu lembro que na minha infância, eu entendia daquele contexto das pessoas que eu vivia. Sim. Hoje em dia eu abro a minha rede social... Você entende o contexto e eu tô vendo, tipo assim, milhares de outras possibilidades, aí eu tô tentando acompanhar. Sabe? Eu fico tentando acompanhar aquelas pessoas. Isso é muito... E aí eu faço dívida, enfim, faço conta, eu faço coisa que tá acima do meu... Mas não é pra acompanhar, não. É porque tá tudo caro. Eu tô te falando um exemplo. Eu entendi. Sabe assim, do que a comparação faz com a gente. Doações. O que a comparação faz? Eu começo a passar por cima daquilo que eu posso fazer naquele momento e acho que tá tudo só bem. Pra tentar me encaixar naquilo ali. Isso é muito sério, gente. É sério e não se encaixa. Não né? se encaixa. Na verdade, fica todo desencaixado. Fica mais desencaixado. É horroroso. Porque fica feio. Fica. Gente, bem feio. Pra quê, né? É uma exatamente. Loucura isso. A gente acaba buscando um padrão que não é a nossa vivência ali. E aí, como é que eu faço pra dar conta desse padrão depois, na hora que a conta chega? Como é que eu vou fazer? Aí eu vou ficar doente. Por quê? Eu tô fazendo coisa... Não dá. Você tá entendendo? Até porque não é só... eu trabalho muita energia. Eu acho assim, as pessoas não invejam o que você tem. As pessoas invejam o seu sorriso, o seu jeito. Exatamente. Né? Então, cara, você pode comprar, fazer a dívida lá que foi, comprar a mesma coisa. Mas o sorriso, meu amor,
Não dá. Aquilo você tem que trabalhar, você tem que ter motivo para sorrir. Exatamente. E eu acho que essa é o item que as pessoas precisam, principalmente as mulheres, precisam entender. Acho que a gente está adoecendo. Eu fiz uma pesquisa, eu não trouxe, eu esqueci. Mas o número de mulheres com problema de saúde mental, com problema de crise de ansiedade, o governo até soltou recentemente uma norma regulamentadora, vou falar um pouquinho de uma área que eu conheço, para tratar as questões de qualidade de vida nas empresas, porque Sim. são as mulheres todas que têm filho, marido, não sei o que, tem que dar conta de tudo e se compara, e a mulher, ela é muito do estético. Muito. A mulher no estético, e eu tô falando de mim também. Então a gente precisa ter cuidado com quem a gente está comparando. Eu falo muito pra mim, Preta. Cara, olha de onde você saiu e olha de onde fulano saiu. Para. Porque meu nível é lá no alto. Até deixa de seguir alguma. Mas tipo, lá no céu. Mas a gente precisa se tratar com carinho. Eu falo assim. Eu falo com as minhas amigas. Cara, você tem que se tratar do jeito que você trata uma amiga sua. Exatamente. Não tem como, sabe? Você tem que tratar. Sua amiga não tá com problema, você não fica lá. Eu sou uma amiga um pouco diferente. Sim. Eu não sou uma amiga boa pra poder dar muito... Minhas amigas estão com problema, eu falo, Preto, posso ir na sua casa? Eu falei, tá com problema? Não pode. Eu falo isso. Ai, gente. Pode vir aqui tomar um vinho, sem problema, porque eu já tenho o meu. Se tiver o meu, o seu, a gente soma. Cara, na casa que aguente. Então eu elimino mesmo, eu pego e falo, não pode, não. E eu falo de boa, tá? Sim. Elas já entendem, né? Eu sou assim mesmo, elas vão se identificar. E falando em amizade, aproveitando esse gancho, a amizade é importante pro desenvolvimento de autoestima. Ai, fundamental. Amiga, e eu tô falando de amizade de mulher com mulher. Fundamental. Eu esses dias mesmo estava atendendo uma pessoa e aí a gente tem algumas sessões, sempre que eu termino uma sessão eu mando uma coisa que eu chamo de plano de ação. O que é isso? É alguma técnica, eu peço a pessoa fazer alguma lista para ela refletir sobre alguma questão, pesquisar um tema para a gente se aprofundar no próximo atendimento. E aí eu peguei e falei, você está precisando potencializar o seu feminino. Marca um encontro com uma amiga que seja. É muito difícil, porque todo mundo trabalha, é médico, é enfermeiro, não sei o que, é difícil. Eu falei, uma amiga, daqui a 15 dias a gente conversa sobre isso. Sério? Pode ser um almoço. Se for de Volta Redonda, pode ser eu. Pode ser um almoço, pode ser um jantar, pode ser um café, aonde for, seja o que for. Pra falar qualquer coisa, só pra estar com ela? Relacionamento. A gente se constrói nas relações. E aí que tá o ponto da autoestima no relacionamento que você tanto trouxe. Entende? Nós nos construímos a partir do nosso relacionamento. Pode reparar. Quem nunca viveu um namoro, uma fase difícil no relacionamento amoroso, sua autoestima fica muito baixa, parece que tudo dá errado. Nem te conto. Entende? E aí, quando tá tudo bem no relacionamento, gente, quem nunca se encontrou com uma amiga e parece que você subiu, jogou pro alto assim, sabe? Então, é importante, eu falei, assim, uma pessoa que eu vejo total potencial, total, assim, você não precisa mais estar nesse lugar. Vamos pensar nisso, o que a gente pode fazer para não ficar mais estagnada aí? Vamos pensar. Cara, tem que ter. Entende? Encontra uma amiga que seja, vai bater um papo. Gente, se vocês quiserem, eu sou legal. Só que eu sou essa amiga que eu sou muito direta e muito franca. Então, ou a pessoa me ama ou ela me odeia. Sim. Ninguém gosta mais ou menos de mim. E eu sou consciente disso e eu gosto de ser assim. Mas eu pago um precinho, filha, não te conto. Mas uma coisa que você trouxe, só porque eu não posso deixar de fazer isso. Falar isso. Você falou a questão do, é só o sorriso, já incomoda. Isso, o que mais incomoda as pessoas é a autenticidade. Porque as pessoas, por conta da comparação, da autoestima baixa, que é uma coisa muito comum, as pessoas têm dificuldade de ser autênticas. Então, qualquer pessoa que demonstre autenticidade gera incômodo. Então sou eu. Se eu tenho, por exemplo, as pessoas às vezes ficam incomodadas comigo, por quê? Eu sou muito direta e eu não dou muita confiança para coisas que eu sei que não são positivas, sabe? Que não vão agregar em nada na minha vida. Então, eu tenho facilidade, tipo assim, começou uma fofoca, eu saí do meio da fofoca, a Lisandra é chata, a Lisandra não quer saber, a Lisandra não quer...
Sou mesmo. E a minha paz tá em dia, minha consciência tá Sim. tranquila. Entende? Eu também sou essa pessoa. Eu tenho essa facilidade de não tá legal, então eu vou sair. Vim aqui, conversei, fiz e aconteci. Vamos supor assim, uma situação, um evento, uma questão. Deu pra mim? Acabou, vou embora. Pode me chamar de chata, pode me chamar do que for. A minha paz, a minha consciência, entende? Claro que eu vou compreender. Como eu sou uma pessoa mais fechada, né? Eu entendo que eu tenho que fazer um esforço maior, é autoconhecimento. Um esforço maior para estar ali naquele nos ambiente. ambientes, Entendi. para socializar e para ficar, sabe? E para curtir, sem ficar, ai, tô cansada, já quero ir embora. Você é mais fechada? Não parece, não. Não, então, menina, tô falando de desenvolvimento de habilidade. Cara, você não parece zero fechada. Eu, na verdade, eu tenho que fazer o contrário. Eu tenho que trabalhar pra ficar mais fechada. Porque eu sou... Se me convidar, eu tô indo. E eu amo aprendi. casa dos outros, família dos outros. Eu recebi hoje um convite. A gente vai fazer festa junina, você tem que vir. Aí eu vou, ainda vou de noiva. Vou vestir toda e vou postar. E aí, isso é autoestima, Preta. É você se conhecer e você olhar pra si e falar, tudo bem, eu sou um pouco mais fechada, mas eu preciso dessas relações. Eu gosto de conversar, logicamente, gosto de sair, mas eu não sou tão extrovertida. Eu sou muito introspectiva, eu sou de olhar pra dentro, Nossa, eu sou de avaliar. Realmente você tá fazendo bem pra você, porque sabe? Você não parece. E aí, o que eu aprendi? Eu falei, se eu quiser desenvolver, assim, profissionalmente, se eu quiser alcançar, eu preciso começar a palestrar. Fazer um esforço. Eu preciso me esforçar um pouco mais até que se tornou algo normal. No começo foi difícil, agora é normal. Pode me chamar pra palestrar. Mas é isso que eu tô fazendo conversa, aqui. Pode chamar pra tudo que eu vou, não tem problema nenhum. Aqui. Mas isso é o quê? Eu sei a minha essência, mas eu trabalho ela, porque senão eu não alcanço meus objetivos. Entendi. Você precisa entender isso. Esse momento e o momento de trabalhar. E como trabalhar. Exato. E eu entender que, às vezes, aquilo que eu quero não é o melhor pra mim. É você ser adulta. Eu quero, mas às vezes eu preciso fazer outra coisa. Né? Não tem dia que a gente tá mais desanimada, mas esse dia foi muito engraçado. Foi ótimo. Esse dia foi muito engraçado. Cheguei em casa, né? E aí eu tô, não sei o quê. De repente me vem um estalo. E eu que tenho que fazer a comida. Gente! Queria fazer, não. Entende? A gente tem essas coisas. A gente tem, entende? Eu não queria, mas eu tenho que fazer. E é sobre ser adulto. É sobre isso. Querida, a gente tá terminando. Queria saber se você quer colocar mais alguma coisa. Passa rápido, né? Muito rápido. Eu já vou deixar o convite pra você voltar. O assunto flui. Porque aqui, ó, eu separei tanta coisa. Eu falei, cara, com ela eu vou ter que fazer tipo 3 episódios. Por quê? Eu acho que a mulher, ela tá precisando ouvir isso. Sim. Mais. Sim. Porque por mais que a gente tenha muito acesso à informação, a quantidade de informação, a gente se perde. Eu sou uma pessoa que lê muito, que escuto muito, e eu, às vezes, fico perdida. Então, eu acho que esse tema é importante. Te convido a um outro episódio, a gente combina. Te agradeço imensamente. Quero saber se você quer colocar alguma coisa. Você quer fazer aí uma leitura, se quiser fazer, fica à vontade, que o espaço é nosso. Então, eu pedi para uma paciente muito querida fazer um breve relato, que eu tô preocupada com o tempo, é bem curtinho. Pode não sei falar, se dá tempo. O diretor vai segurar ali, que ele ainda tem que fazer umas gravações comigo. Fechar. Vai fechar? Deixa eu ver. Não, mas tudo bem. Não, dá tempo, são 2 minutinhos que ela vai gravar, dá tempo. Tá? Mas assim, eu pedi para ela fazer um relato para mim, eu vou ler rapidamente para vocês. Sou Adriana Xavier da Silva Lopes, tenho 54 anos, sou enfermeira de formação há 25 anos. No momento, atuo como docente de enfermagem no curso técnico da instituição Senac, resido em São Paulo e escrevi o livro Minha História de Conquista na Enfermagem. Essa obra foi escrita por mim e mais 18 enfermeiros negros, contando nossas histórias de conquistas, racismo e superação na enfermagem. Procurei a terapia por estar apresentando baixa autoestima, depressão, uma comunicação violenta e síndrome do pânico. Estou na terapia há 1 ano e isso tem me ajudado muito a reconhecer as necessidades que preciso suprir na minha vida, me encontro mais equilibrada, pois a minha terapeuta, Lisandro, não aguento isso, me faz enxergar que eu não vou mudar o mundo e nem ninguém. Eu que preciso mudar e entender que sou minha prioridade, que me aceitar como eu sou faz com que eu consiga me relacionar melhor com os outros. Depois que iniciei a terapia, comecei a cuidar melhor da minha saúde, olhar mais para as minhas necessidades, me perdoar por tudo que já fiz comigo, para me ferir ou me punir de alguma forma. No meu livro, escrevi a seguinte fala: ser mulher é matar um leão por dia. Sendo mulher preta, além de matar, tenho que carregar.
A terapia está me ajudando a entender que faz muita diferença a forma como carrego esse leão, pois tem feito muita diferença na minha vida. Então, assim... Caramba. É incrível. Ela me emociona demais, porque nós já fizemos mais de 20 sessões, e aí eu lembro que na 12ª sessão ela falou assim, Lisandra, eu estou escrevendo um livro. Olha eu que não louco. acredito. Eu estou escrevendo um livro, eu e minha terapeuta. E ela vai lançar, tá? Ela falou isso pra mim e eu fiquei encantada. E eu quero comprar. Então, assim, nós fizemos o trabalho, é a forma dela enxergar, mas técnicas, inclusive, só para fechar, eu quero deixar uma dica, tá? Nós estamos falando para a maioria mulher. Sim. Faça uma lista das características da mulher que você quer ser, tá? Tô abrindo isso para vocês aqui, é um ouro que eu uso nas sessões aí. E aí, escutem, gente. características da mulher que eu quero ser. Por quê? Quando você estiver num contexto de ter que tomar uma decisão, de pensar em pessoas que estão chegando na sua vida, enfim, você vai pensar nessa mulher que você quer ser e vai ver se essa escolha se encaixa nela. Então, isso é fundamental. Só façam essa lista. Depois vocês falam comigo. Depois vocês mandam. Lisandra, obrigada pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço. O seu contato eu vou colocar lá no... Qual é o nome do negócio, diretor? Depois ele vai colocar. Tá. Gente, sigam o podcast, ative o sininho. Se eu não falar isso, ele me mata. E se inscrevam no canal. Muito obrigada por estarem aqui e até a próxima. Obrigada, Lisandra, mais uma vez. Eu que agradeço. Tchauzinho.